Informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta terça-feira, 16 de novembro. A semana mais curta começa logo depois do feriado da Proclamação da República e os investidores ficam de olho no fim da agenda de resultados das empresas que divulgam nesta semana e também na agenda de indicadores. Agora mesmo, às 9 horas, saiu o IBC-BR, que é considerado a prévia do PIB brasileiro. Os detalhes a gente traz daqui a pouquinho. O que também movimenta a semana é a esperança que a PEC dos precatórios possa andar no Senado. Na quarta-feira, o texto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça. A matéria é muito importante para abrir espaço no orçamento para que o governo pague o Auxílio Brasil de R$ 400 a cerca de 17 milhões de famílias. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro falou nos últimos dias que pode utilizar o espaço no orçamento para dar reajustes a servidores públicos. O foco seria nos policiais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem falado por reiteradas vezes que o teto de gastos deve ser respeitado e que a responsabilidade fiscal não pode ser esquecida. Em paralelo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que o governo precisa correr com a agenda econômica. Segundo ele, as pautas liberais podem manter o foco de parte do eleitorado e ajudar na campanha à reeleição do presidente Bolsonaro no ano que vem. A economia, inclusive, é um ponto crucial que fica em evidência. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou agora há pouco num evento em Portugal que a inflação acelerou em todos os aspectos e por isso o trabalho do BC é difícil. Destacou que o choque de preços da eletricidade é o maior dos últimos 20 anos e que o preço dos alimentos também sofreu grande impacto. Campos Neto falou ainda que a questão fiscal impacta a taxa de juros e o trabalho do Banco Central, e que o aumento do prêmio de risco tem questionado a capacidade que o Brasil tem de crescer. O Boletim Focus de hoje mostra alguns desses indicadores. A projeção de inflação aumentou mais uma vez, avançou mais uma vez, chegando a 9,77% em 2021. Na semana passada estava em 9,33%. Para o ano que vem, saltou de 4,63% para 4,79%. A Selic ficou estável para este ano, mantendo os 9,25% ao ano. E para o ano que vem, também ficou em 11%. Já a projeção para o crescimento do PIB foi revisada para baixo em 2021. Passou de 4,93% para um crescimento de 4,88%. No ano que vem, caiu de 1% para 0,93%. O mercado financeiro também monitora a abertura do mercado depois que a Bolsa devolveu parte dos ganhos acumulados na semana passada. Mesmo com a queda de 1,17% na sexta, a Bolsa fechou a semana no patamar positivo, com ganho de 1,44%. Então vamos aos números. A gente começa com o Ibovespa, que obteve queda aí de 1,17% aos 106.335 pontos. As maiores altas aqui ficaram com Americanas SA com 5,38%, Lojas Americanas com 5,61%, o Atacadão ficou com 3,15% e BR Malls fechou com 3,14%. Maiores baixas aí, Magazine Luiza com menos 18,32%, Natura com menos 17,54%, Melius com 9,37% e CVC com 9,34%.
E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado desta terça-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos, acompanhando aqui as bolsas internacionais, voltando do feriado aqui no Brasil. A gente tem um viés de leve queda, né, sem grandes oscilações nesse começo de terça-feira. Lembrando que ontem também foi um dia bastante morno lá fora, então a gente não deve ter nenhuma grande volatilidade. Também destaque, né, o nosso Ibovespa seguiu pela segunda semana consecutiva, engatando uma alta boa nesse mês de novembro, e também as small caps subindo bastante forte, medido pelo índice de small caps, SMLL, subindo bem mais forte nessa recuperação do que o próprio Ibovespa. Hoje, oficialmente, a gente termina a nossa temporada de balanço. Tem algumas empresas ainda divulgando, mas em resumo os números vieram bastante bons, bastante sólidos, né, reforçando a recomendação de compra, né, as boas perspectivas para o ano de 2022, para o quarto trimestre de algumas empresas, né? Se a gente realmente tiver um arrefecimento aí da percepção de risco, como a gente tem visto nessas últimas 2 semanas, a gente acredita sim que a gente pode continuar vendo o Ibovespa em alta ao longo desse mês de novembro e ao longo do mês de dezembro. A agenda é mais tranquila nessa volta de feriado, lembrando que as commodities apresentam uma leve queda, né, principalmente o minério de ferro, né, o petróleo subindo ligeiramente, mas o minério de ferro segue uma tendência aí, bastante negativa, né, no curto prazo, e hoje mais um dia de leve queda para o minério de ferro nos portos, né, no mercado chinês. Mas os demais commodities seguem uma tendência de leve valorização, como o petróleo e o ouro, por exemplo, e destaque negativo para as criptomoedas nesta terça-feira, tá bom? Então tenham todos uma ótima terça-feira e em breve a gente volta para falar um pouco sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marco. E o Banco Central divulgou o IBCBR agora há pouco. O indicador mostrou queda de 0,27% em setembro em relação a agosto. O número veio um pouco melhor do que a expectativa do mercado, que projetava uma queda de 0,3%. Em relação a setembro do ano passado, o IBCBR subiu 1,52%. No acumulado do ano, o índice sobe 5,88% sem ajuste. O IBCBR é considerado uma prévia do PIB. O número divulgado hoje era bastante esperado depois de dados mais fracos divulgados recentemente, como as vendas no varejo e o volume de serviços. No destaque dos balanços corporativos, temos os números da Ânima Educação, que foram divulgados agora cedo. A empresa reportou lucro líquido de 14 milhões e meio de reais no terceiro trimestre, uma alta de 853% sobre o mesmo período de 2020, quando a pandemia afetou fortemente o setor educacional. O EBITDA cresceu 268%, chegando a 292 milhões de reais. A receita mais do que dobrou e a base de alunos cresceu 168%. Segundo a empresa, o destaque fica para a geração de caixa e a aceleração do processo de desalavancagem. A Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, registrou lucro líquido de 598 milhões de reais, um crescimento de 78,5% na comparação anual. O EBITDA subiu 42% e a receita líquida avançou 23%. A empresa destaca um volume maior vendido no trimestre e as maiores margens de comercialização. Vamos agora aos destaques internacionais. Ainda no feriado aqui no Brasil, a China divulgou a produção industrial. O número cresceu 3,5% em outubro na comparação anual e superou as expectativas dos analistas, que esperavam aí a aceleração de 2,8%. A China também divulgou os dados das vendas no varejo, com avanço de 4,9% em outubro em relação ao ano anterior. Os dados também vieram acima do esperado. Vamos ver como é que então fecharam as bolsas na Ásia. Na China, o Xangai encerrou com queda de 0,33%. A bolsa de Tóquio terminou em alta de 0,11%. Em Hong Kong, o Hang Seng fechou em alta de 1,27%. Na zona do euro, a terça-feira começa com os dados do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre. O número cresceu 2,2% na comparação com o trimestre anterior. Já na comparação anual, o PIB no bloco subiu 13,7%.
O crescimento veio em linha com o esperado pelos analistas. O relatório ainda traz números do emprego, com elevação de 0,9% na comparação com o trimestre anual. Vamos ver então como é que estão as bolsas na Europa nesse momento. DAX na Alemanha com alta de 0,66%, CAC na França alta de 0,37%, FTSE no Reino Unido agora com mais 0,32% e o índice Eurostoxx subindo agora 0,57%. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se reuniu virtualmente com o líder chinês Xi Jinping. A proposta veio reforçar o compromisso de reduzir a tensão entre os países. Biden tem reclamado da ausência do chinês em encontros de grandes economias. Para ele, os dois países têm que garantir que a competição não se torne em conflito. Para Xi Jinping, os dois países precisam se respeitar, coexistir em paz e perseguir cooperação. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Biden sancionou o pacote de infraestrutura de 1,2 bilhão de dólares. Este é um dos maiores, ou melhor, 1,2 trilhão de dólares. Esse é um dos maiores investimentos promovidos pelo governo em mais de 10 anos. O dinheiro vai ser utilizado para a construção e renovação de estradas, pontes, transporte público e aeroportos, além da infraestrutura em banda larga e postos para carregar veículos elétricos. O presidente Joe Biden também deve definir nesta semana se vai reconduzir o presidente do Fed, Jerome Powell, ao cargo a partir de fevereiro do ano que vem. Ao fim do mandato, Powell também pode ser substituído. Existe a possibilidade que a dirigente do Fed, Lael Brainerd, pode vir a substituir Powell à frente do Banco Central americano. E daqui a pouco saem os dados das vendas no varejo e da produção industrial americana. Vamos ver então como é que estão os futuros por lá nesse momento. A gente começa com o índice Dow Jones, que agora está em alta de 0,12%. S&P 500 com mais 0,09% e Nasdaq agora operando com alta de 0,10%. Agora, o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com a revisão do lucro por ação dos principais índices do mundo. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um gráfico muito importante que acaba sendo o principal catalisador, um dos principais catalisadores para o desempenho dos investimentos em ações ao redor do mundo. E aqui a gente tem as principais bolsas, tanto de países desenvolvidos como também dos países emergentes, e as revisões do earnings per share, né, do lucro por ação, dos principais analistas que acompanham estas ações. E na linha mais clara, a gente tem a revisão do S&P 500, né, da bolsa, o principal índice americano. Esse tem sido o principal indicador de revisões para cima, né, mostrando que o S&P 500 ainda tem mais potencial. Poucos lugares, poucas regiões, revisões marginais para baixo. No mercados emergentes, que alinha ali um pouco mais para baixo, a gente tem, de certa forma, a manutenção ou revisões para cima bastante marginais nos principais mercados emergentes. Mas nos principais mercados desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Europa, as revisões para cima continuam acontecendo, mostrando que as bolsas continuam apresentando bom potencial de valorização. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, tem uma frase que a gente sempre diz, né? Que me diga para onde vão os lucros, que eu vou te dizer para onde vai a bolsa. Então é importante a gente acompanhar essas revisões para cima, mostrando que as bolsas ainda têm maior potencial de valorização ao redor do mundo. Tá bom? Tenham todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco Saravalli, que volta daqui a pouquinho com a Paula Moraes no BMC News. Vamos aos destaques corporativos. Assim que assinou o contrato de investimento de R$1 milhão e meio de reais na Cashway. A empresa é uma startup do setor financeiro que fornece tecnologia de banking as service para mais de 40 clientes. Segundo a Sinqia, os recursos vão colocar a Cashway na referência para soluções em nuvem e tem como objetivo reforçar a estratégia de soluções corporativas.
Assim que a também divulgou agora há pouco os seus resultados do terceiro trimestre. O lucro líquido somou 2,9 milhões de reais, uma alta de 248% na comparação anual. As receitas chegaram a 92 milhões de reais, um crescimento de 74,5%. O EBITDA subiu 86,6% e as receitas recorrentes tiveram alta de 61%. O Mercado Livre fez uma oferta de $1,5 bilhão de dólares em ações. Segundo o Brasil Journal, o movimento aconteceu na madrugada desta terça-feira, liderado por Morgan Stanley, JP Morgan e Goldman Sachs. Os bancos deram garantia ao primeiro follow-on da varejista desde 2019. A empresa disse que o dinheiro arrecadado com a oferta vai ser utilizado para uso genérico. A Embraer anunciou a venda de 3 novos jatos para uma companhia aérea nigeriana. Além disso, a empresa tem direitos de compras de mais 3 aeronaves do mesmo modelo. O valor do contrato é de 299 milhões de dólares. A Embraer também viu o governo brasileiro fazer um aceno sobre o fim da negociação de compra de cargueiros militares. Na semana passada, o governo havia encerrado as conversas de compra, mas agora o ministro da Defesa, General Braga Neto, confirmou que a negociação continua e que pretende chegar a um acordo. E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o Guga. Bom dia para você, Guga. Seja muito bem-vindo ao BMC Pre-Market. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem, Guga, tudo bem sim. E hoje, né, terça-feira, nós tivemos o boletim Focus aí, né, com mais um aumento na projeção de inflação, já está chegando aí perto dos 2 dígitos, né? Campos Neto falou agora cedo sobre isso, que a inflação está acelerada em vários países e os choques por aqui dificultam o trabalho do BC. A inflação está sendo um desafio importante na perspectiva da economia, Guga? Isso está segurando uma melhora no ambiente por aí? Vamos lá, né? Acho que uma coisa seria falar de economia, outra coisa é falar de bolsa. Tá? Se nós olharmos pelo olhar da economia, é interessante, né? Claro que são nichos diferentes, né? Não dá para comparar aí o que a gente viu, por exemplo, nesse feriadão, a movimentação toda no feriadão, né? De uma classe mais com poder aquisitivo maior, né? Não dá para comparar com as classes, né, menos privilegiadas, assim, quando for fazer uma análise em si. Mas, poxa, a gente enxerga, né, que as pessoas, elas estão com dinheiro no bolso, elas estão se movimentando, querendo ou não, né, neste momento, porque passaram muito tempo sendo prejudicadas em função de todo esse isolamento social, então as pessoas estão se movimentando, e isso tem gerado uma pressão inflacionária, né, porque as pessoas estão aceitando consumir em cima desse novo preço. A pergunta é até quando, né, as pessoas podem continuar estimuladas a se movimentar e consumir na magnitude que elas estão consumindo. Porque elas estão consumindo, a gente consegue perceber isso pelos resultados das companhias, a gente consegue perceber isso toda vez que a gente olha para os números, né, em um período onde nós temos um pouco mais de tempo de folga, como é o caso no caso de feriadão, né, num evento, como foi o caso da Fórmula 1, esse final de semana em São Paulo, enfim, né, vários pontos a gente consegue perceber sim que as pessoas, elas estão consumindo, elas estão se movimentando. A pergunta é até quando vão conseguir se movimentar e vão estar estimuladas a se movimentar dessa maneira, porque querendo ou não, a inflação está aí e era algo que se esperava, né? Eu falava muito sobre esse risco ano passado, quando eu olhava para o comportamento do preço do petróleo, né? A gente olha essa resposta do petróleo que se está tendo aí, está se mantendo acima da casa dos $80, com espaço para andar, sim, até a região de $100. Isso faria com que essa pressão inflacionária ainda fosse mais intensificada no curto prazo. Mas temos que olhar, né? Temos que ir acompanhando, vamos observando, para ver como é que vai se comportar tanto a economia quanto as bolsas. Boa, Guga. E mesmo com as perdas da sexta-feira, a Bolsa ela conseguiu fechar a semana no patamar positivo. Como é que você está projetando essa semana mais curta? Você acha que tem espaço aí para mais alguns dias de otimismo? Bom, vamos lá. Vamos acompanhar aqui a Bolsa. Deixa eu compartilhar meu gráfico com vocês, para que a gente possa raciocinar. Primeiro, lembrar que
a gente está tendo uma inversão muito forte, né, de um player no mercado, e é o player o investidor, né, de fundos multimercados, né, os gestores de fundos multimercados, que estão saindo da renda variável e migrando, né, a sua posição financeira de renda variável para juros. Por isso que a gente viu essa desvalorização forte de posições grandes que se tinha no setor de consumo, varejo, que dependia muito, né, do crescimento local. Então a gente viu essa inversão, porque esse player ele apostava muito nessa retomada da economia, era o que ele enxergava, né? Então ele não conseguia enxergar um juro subindo lá atrás, e aí, né, uma vez que ele não conseguia enxergar esse juro subindo, migrou esse recurso para a renda variável, montou sua estrutura para poder tomar posição em renda variável. Acabou que a economia se comportou diferente do que se tinha de previsão, e agora ele está retornando, né, a sua posição para juros. Tá? Então, no curto prazo, a gente vai enxergando, né, lá fora, está buscando, né, novas máximas históricas e se movimentando para uma nova máxima histórica, e aqui dentro a gente enxerga um mercado, né, sem força para andar. E esse sem força para andar é pela ausência de um player, né? A gente vê que tem o investidor estrangeiro, ele já se posiciona, ele já compra, né, mas é assim, muito devagar, ele não está fazendo uma nova tendência, né? Ele não está numa velocidade de compra que faz com que o preço, né, busque novos patamares. Então, o mercado está com muita dificuldade para conseguir subir, certo? Ao mesmo tempo, quando nós olhamos aqui para a volatilidade, nós continuamos com uma volatilidade alta, né? Nós não estamos com uma volatilidade baixa, né? Que, querendo ou não, seria início aí de uma nova tendência, né? Vamos assim dizer. Então, tem que esperar essa volatilidade diminuir. Vamos ver se o mercado consegue se manter acima desses 105 mil pontos, 105.500 pontos, né? E que algo, né, pode estimular com que a Bolsa possa voltar acima desses 112.500 pontos. Que Bolsa voltando acima dos 112.500 pontos mostraria que novamente temos um player com vontade de se posicionar, um player com vontade de comprar, e aí sim, né, quem sabe, conseguir enxergar aí uma nova tendência de alta que, querendo ou não, ainda está um pouco, né, nebuloso conseguir enxergar assim, um horizonte positivo de curto prazo, né? Então todas as operações elas são muito pontuais. Boa. Ô Guga, nessa semana também saem os últimos resultados das empresas. Você acha que, no geral, os resultados têm sido importantes para uma movimentação na Bolsa? E pensando mais para frente, aí, quais seriam os eventos que entram no radar para poder ajudar esse movimento? Legal. Vamos lá. Não podemos esquecer que nós estamos aqui na metade já de novembro. Tá? Nós estamos aí 1 mês e meio ainda para o final do ano. Não consigo enxergar, vamos lá, um grande gatilho para fazer com que a Bolsa volte para as máximas, mesmo que lá fora nós estejamos nas máximas. Quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha para a Europa, a gente está muito próximo das máximas históricas. Aqui no Brasil eu não consigo enxergar essa possibilidade de voltarmos para as máximas históricas no curto prazo. Mas os resultados trazem sim um pouco de alívio na pressão vendedora. Eu já venho falando também isso nas últimas semanas, desde que nós perdemos aquela região dos 112 mil pontos, que o mercado ele ficou muito pessimista, e veio esse muito pessimismo principalmente em função de Brasília. O mercado ele não está pagando para ver, crescimento no Brasil, pelo contrário, ele está se retraindo, ele está com freio de mão puxado. Então, vamos ficar acompanhando PEC dos precatórios, se tem algum avanço, na agenda econômica. Guedes vem falando muito sobre isso, que o Brasil tem que acelerar a sua agenda econômica, tem que fazer as coisas acontecer, mas em função de faltar 1 mês e meio, eu não consigo fazer uma grande aposta positiva em relação a isso. Eu estou muito mais com aquela cabeça do tipo, vai diminuir um pouco essa pressão vendedora, até porque lá fora eu não acredito numa correção forte no final de ano, querendo ou não, os bônus eles são pagos
em cima da performance que os fundos têm, então ninguém vai querer agora no final do ano, né, onde está chegando aí próximo ao período, né, para definir o bônus, né, em cima da performance, ninguém vai querer fazer com que o mercado tenha uma correção muito forte, né? Então, se for pensar em uma correção lá fora, eu não apostaria em um movimento de queda muito forte no curto prazo. Podemos ter uma diminuição nesse apetite por risco lá fora, mas até o final do ano, pensar de forma negativa, pelo menos na movimentação lá de fora, eu não consigo ver. Obviamente que Brasil é Brasil, né? E surpresas acontecem, não é nem a cada dia, né? É a cada turno. Tem que ficar de olho, vamos ficar de olho, né? Eu acho que, querendo ou não, os ativos, eles estão, se tu for comparar com o resto do mundo, né? A gente está descontado, a gente está mais barato, tem espaço para poder melhorar, tem que ter um pouco de paciência, ter suas estratégias bem definidas, ter uma disciplina para poder seguir essa estratégia e dar tempo ao tempo. Daqui a pouco as coisas vão começar a ficar mais tranquilas e a gente vai ter aí um horizonte mais positivo. Bacana. Guga, vamos aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, né? Se a gente puder fazer a análise de algumas empresas que saíram até os resultados aí, a gente podia começar com Ânima, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. O que eu estou enxergando aqui em Ânima, para que a gente possa entender, tá? Tivemos aqui as duas grandes etapas de correção, tá? A movimentação de curto prazo é uma movimentação de repique, tá? Para conseguir medir o quanto podemos ter de alta no curto prazo em Ânima, eu preciso olhar uma base de dados mais rápida. Essa base de dados mais rápida aqui, eu vou pegar uma atualização de hora em hora, para que a gente possa ter uma referência mais bacana aqui de Ânima. Nota que o último dia que eu tinha feito a análise foi no dia 25 de outubro. Tá? E eu tinha aqui um pior cenário que ela pudesse chegar aqui até 6,36, né? 6,35. Bom, sendo otimista, tá? Em Ânima, primeiro retorno para a região de R$ 8,05. Tá? Primeira região que eu acredito que tem espaço para poder melhorar. Segunda região, 8,70. Tá? E depois o melhor cenário, R$ 9,60. Seria retornar aqui para os patamares de preço que estavam no dia 18 de outubro. Tá? Esse é o cenário que eu consigo enxergar aqui para a Ânima, uma vez que chegou aqui na região de pior cenário que eu tinha traçado e começou a melhorar. Tá? Outro ponto interessante, que vale a pena a gente ficar aqui monitorando, tá? É o comportamento do indicador, onde eu vou avaliando aqui o preço em relação à média do mercado. Nota que depois que nós chegamos aqui nessa região que foi muito próxima a 6,35, né, que a Ânima chegou aqui de 6,35, eu já tinha aqui uma situação onde apresentava melhoras, né, o indicador mostrava já melhora, mesmo que o preço ele buscava novas mínimas. Tivemos aqui uma reação muito forte do mercado nesse período, entre os dias 29 de outubro às 4 horas da tarde e o dia 13 de novembro a 1 hora da tarde, e depois o preço ele tenta continuar a tendência, mas sem aquela mesma velocidade que se tinha anteriormente, né, no período de baixa. Então, fato, né, estamos aqui numa região de alívio e eu espero, né, que possamos ver aí a Ânima chegar aqui nesse patamar de R$ 8,05. Legal. Guga, para finalizar então, podemos ir de Sinqia? Vamos lá. Sinqia. Vamos de Sinqia. Eu estou enxergando aqui para Sinqia. Tá? Nós estávamos aqui num período de repique de Sinqia. Tá? Eu enxergo que tem assim, meu pior cenário de todos para Sinqia era voltar aqui para a região de R$ 12,35. Tá? A minha expectativa de melhora é que ela possa chegar aqui até R$ 20,56, R$ 22,10, certo?
tem que tomar um pouquinho ainda de cuidado, tá? Para mim não está 100% pronto aqui todo o encerramento, tá? De que a tendência de baixa não possa continuar, tá? Desde que ela chegou aqui no região 7,43, que foi no dia 20 de outubro, tá? A coisa ficou um pouco mais tensa, né? Tanto que aumentou também a volatilidade. A gente teve aqui esses dois pregões, 22 e 25 de outubro, com uma resposta muito rápida de curto prazo, tá? Que voltou aqui para o nível de acima de 1,618, que é a estrutura de expansão, e está tentando, com muita dificuldade, retornar aqui para esse patamar de R$ 20,56, podendo chegar até R$ 22,10. Tá? Então minha fotografia para a Sinqia é exatamente essa aqui, que seria retornar para esse patamar de preços que ela trabalhou aqui entre os dias 17 de agosto e 4 de outubro desse ano de 2021. Tá? E aí depois sim a gente consegue traçar um novo cenário, um cenário maior, quem sabe podemos enxergar aí Sinqia e buscar a região de R$ 29,60. Boa, Guga. Vamos deixar seu recadinho para encerrar o pre-market? Vamos lá, eu não consigo trazer um otimismo de compra de curto prazo ainda, tá? Muito pontual para aquelas pessoas que buscam oportunidades de fato, né, pontuais em função dessa alta volatilidade que está o mercado. Então, de fato, né, nós estamos enxergando aí ações de 3, 4, 5, 10% dos ativos, tanto na alta quanto na baixa. Então, são movimentos pontuais que estão alinhados, né, com essa incerteza que se tem ainda de curto prazo, né, porque se tem aquele receio de que lá fora, vindo uma correção, aqui vai intensificar as correções, podendo a bolsa voltar abaixo de 100 mil pontos, mas a gente tem que entender que os nossos ativos estão descontados em um repique, né, ele não vai ser pequeno em função da volatilidade de curto prazo que nós ainda temos na nossa bolsa. Tá certo, então. Guga, valeu, abraço para você, bom dia, até amanhã. Valeu, bom dia, pessoal. Um abraço. É isso aí, valeu. Falamos aí com Gustavo Almeida, o Guga, dando aí as suas informações do dia desta terça-feira. Dando o nosso bom dia aqui para o Rui das Neves, falando, ó, só para lembrar do senhor Daniel, ladrão de horário. Não, poxa, eu quase não estourei hoje. Fernando Luiz, bom dia também. Nilton Ferreira, bom dia a todos. Bom dia, família BMC News. Bom dia, Daniel, mestre Guga. Valeu. Cerveja tá por aqui. O Arthur Brito. A Aline Leal dando bom dia pra gente aqui. Valeu, Aline. Quem mais? Peter Santana também dando o seu bom dia pra gente. Rosana Meirelles do Vale também. O especulador também está por aqui. EVBA está de volta. Fazia tempo, hein, EVBA? Atílio Felipe Neto, bom dia, galera. O especulador dando bom dia também, já falei. Carlos Henrique dando bom dia e aí já lembrando aí do like. Não esqueça de dar o seu like pra gente aqui também. Bacon Frito também está de volta, olha só. Emerson Duarte, Ezequiel Santos, Luiz Henrique, Bill Monta, Wellington Wolf também por aqui, Elcio Santos, Valdenberg, Davi Guglielmo também está por aqui. Quem mais? Lucas Gomes também, bom dia, Daniel, valeu, gente, muito obrigado aí pela presença aqui no nosso chat, dando o seu bom dia e continuando também aqui na nossa programação, continue aqui com a gente, porque afinal de contas, começa a BMC News agora com Paula Moraes, que está já chegando na minha tela agora, olha ela aí. Bom dia para você, Paula Moraes, passou bem o feriado? Bom dia, Daniel Morales. Muito bem, trabalhando, né? Desencaixotando um monte de mudança, mas ótimo, tudo bem, graças a Deus. E você, descansou? Eu também descansei, mas também arrumando coisas no AP. Isso vai longe ainda. Vai longe, não tem fim. Quando eu desembrulhar a última caixa, já tô mudando de novo. Sou dessas. Nossa. Faz parte. Faz parte. Certo, Daniel. Beijo, Paula. Obrigada. Bom jornal Beijo. Até mais tarde. Muito bom dia.